Oi! Olha nós aqui mais uma vez. Bem, vamos lá. Recapitulando o que já aconteceu nessa semana, em língua portuguesa. Dia 20, nós fizemos o quê? Um passo a passo de como acessar o portal SAIS. Quem perdeu essa aula, por favor, corre lá na nossa aula e vocês vão ver o quê? Como acessar o portal SAIS para chegar até as atividades digitais da Dionísio, tá? Então essa aula foi toda explicadinha, coloquei lá para vocês passo a passo de como vocês chegarem até lá para fazer as nossas atividades, certo? E espero que já estejam fazendo, porque eu já vou começar hoje, sexta-feira, já vou dar uma corrida lá e já vou ver as atividades que vocês já começaram a fazer, não é? Então vejam bem, porque o nosso tempo está indo de vento em polpa. Nós estamos conseguindo dar conta do nosso material, graças a Deus, não é? A gente está conseguindo, já fechamos o nosso primeiro trimestre, bem dizer, fechamos com os conteúdos, bateram certinho, do capítulo 1 ao capítulo 7, já iniciando lá o livro 2, fechamos o capítulo 6 e o capítulo 7, fechamos bonitinho com todas as atividades corrigidas, lembrando que eu ainda estou aguardando de vocês as respostas das partes de interpretação de texto. Mais fácil ainda, como eu já disse lá no nossa primeira aula no dia 20, que vocês têm aí acesso agora a mim ao WhatsApp, que fica muito mais fácil. Vocês podem me chamar até no vídeo, né? E que aí a gente vai poder estar conversando, tirando as dúvidas, se tiverem dúvidas, não tem problema nenhum. Lá nesse WhatsApp, ele é exclusivo de vocês, né? Meu para vocês. E assim a gente consegue estar sempre, eu posso estar quase sempre visualizando do que pelo e-mail. O e-mail às vezes até demora mais para responder. E não esqueçam também de colocarem a frequência de vocês aqui, ó, né? Quando a gente acabar aí a nossa aula, já corre lá, já bota o nomezinho, ou assim que entrou já coloca o nome, mas fica lá porque eu tô observando, hein? Eu estou indo lá, eu estou respondendo, eu estou dando o dedinho de ok, que eu vi que você também está ali assistindo às aulas e fazendo as suas anotações. Lembrando que assim que a gente retornar, Dionísio vai pedir os livros, né, de português, os livros de produções, vou estar carimbando tudo, né, e depois a gente vai estar conversando mais à frente sobre isso, tá bom? Bom, então hoje eu trouxe para vocês o quê? Hoje eu trouxe o gabarito daquela folhinha extra que foi para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó. A questão número 1 diz o seguinte: preencha a tabela agrupando as palavras do quadro abaixo nas colunas dos prefixos de negação correspondente aos seus antônimos. Então eu tenho aqui, ó, prudente, típico, satisfeito, certo, feliz, arrumado, tóxico, crítico, honesto e permeável. Então, o que eu quero? Olha, nós temos aqui, tá vendo? Como é que é bem bacana? Tem essa tabelinha para vocês. O ADES, ADES, in e in. Então, eu tenho, ó, acrítico, atípico, atóxico. Com DES, desumano e desonesto. Com in, impermeável e imprudente. E com in, certo, infeliz e insatisfeito. Aqui eu tenho, olha, formadinho, acrítico, atípico e atóxico, desarrumado, desonesto, impermeável, imprudente, incerto, infeliz e insatisfeito. Beleza? Então, copiado bonitinho. Quem acertou, depois escreve lá para mim, hein? Ou então vai lá no WhatsApp e fala: Dionísio, eu acertei todas as atividades da nossa folha. Então, para o prefixo des, deve-se observar a regra ortográfica, que aí fica muito fácil, porque no início do ano, Dionísio deu uma folha para vocês com um novo acordo ortográfico, lembram disso? E que eu disse, estudem, porque vai cair nas nossas avaliações. Então, vamos estudar. Não se usa o hífen em informações que contêm os prefixos des e in.
quando o segundo elemento é o H inicial. Nesse caso, perde-se o H como em desonesto. Viram isso? Muito bem. A questão 2 diz o seguinte: leia o trecho a seguir. Ó, revisão de sujeito que nós acabamos de falar na nossa aula de ontem. As crianças perdem o sono pensando nos presentes. Então, quem perde o sono pensando nos presentes? As crianças. Então, eu tenho aqui o quê? Sujeito, posso até completar aqui, ó. Sujeito simples. Por quê, galera? Que só tem o quê? Um núcleo. Certo? Ó, já tá até aí para a gente poder fazer uma revisão bem bacana. Agora, perdem o sono pensando no presente, vai ser o quê? O meu predicado, tá? Nem pedi para colocar se é predicado verbal ou verbo nominal, mas vamos lá. Então, eu tenho, as crianças perdem o quê? O sono. Pensando em quem? Nos presentes. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto e indireto. E eu tenho também um predicado verbal. Perdem o sono. Perder esse sono aí não é a ação, é o estado em que ele se encontra. E pensando no presente. Também não é uma ação. Esse pensar é o estado em que ele está. Ele se encontra o quê? Pensando nos presentes. Então, predicado nominal. Questão 3. Observe as charges a seguir. Aí vocês têm essa charge aqui. E ela diz o seguinte, né? Considerando o assunto abordado no texto e a função da linguagem predominante, elabore uma postagem para o Twitter, em que você acompanha uma crítica bem-humorada sobre o vício em redes sociais. Lembre-se de que apenas 280 caracteres e poderão ser utilizados. E aí eu fico aguardando essa resposta de vocês, ou vocês mandam para mim pelo WhatsApp, ou vocês mandam para mim pelo e-mail, tá bom? Como se fosse o quê, gente? Vocês vão pegar, vocês vão botar aqui um pequeno resumo para mim, tá? De umas 3 a 4 linhas, colocando aí o que vocês entendem de uma forma crítica e bem-humorada sobre a questão do vício nas redes sociais, tá? Ó, vício de celular, o vício de videogame, não é? De ficarem só passeando pelas redes sociais. Então, tem pessoas que têm muito vício. Eu queria que vocês tivessem mais vícios de ver os nossos videoaula. Tá bom? Então, fico aguardando isso aqui, ou no e-mail, ou pelo WhatsApp, pode mandar para mim, sem problema nenhum. Questão 4. Analise a mensagem em que foi compartilhada via aplicativo de celular sobre uma notícia acerca de um remédio. Olha, estamos falando de notícia. Estamos falando de quê? Produção textual. Olha que bacana. Que também, assim, é uma questão que a gente pode estar trabalhando de múltipla escolha. Aquilo que eu falei lá em produção textual com vocês, que vocês também estão fazendo umas atividades aí digitais de produção textual, né? Que é de múltipla escolha. Muito bem. Então, voltando aqui. Então, eu tenho a mensagem, divulgue antes que o governo tire esse aviso de circulação. Desculpa, galerinha. Novo dipirona importado da Venezuela contém vírus. Cuidado, não tome. E o novo dipirona que vem escrito S500. Alerte sua família e seus amigos. Repassando. Então, nós temos esta mensagem. Letra A. Você considera essa notícia confiável? E aí vocês vão justificar a resposta de vocês. Ó, tá aqui, olha, repassando hashtag, aí tem o endereço aqui do Google. E tem mais disponível na revista Veja, certo? A questão B, ele diz o seguinte: quais são os elementos que tornam uma notícia confiável, principalmente quando compartilhadas em aplicativo? Olha que coisa legal. A gente tá prestando bastante atenção na questão das fake news, né? Das coisas aí que vem passando para a gente, vem atropelando a gente com um bando de informações e muitas das vezes são informações não viáveis, são informações falsas e nós temos que ter muito cuidado em repassar,
Porque, olha, galerinha, não tá para brincadeira e nós temos sim a delegacia da internet, eu já falei isso com vocês em sala de aula, e os advogados estão aí também observando tudo, as empresas, está todo mundo observando tudo aquilo que vocês pegam e começam a passar aí sem saber se é realmente verdadeiro. Então, cuidado, para a gente não estar passando coisas aí falsas e depois, receber um processo, tá bom? Então, temos que ter cuidado. Então, para uma notícia ser confiável, é necessário que a mensagem apresente elementos que garantam a veracidade da informação, como nome do veículo de comunicação ou do autor e se este tem autoridade para falar do assunto. O que também nós temos que observar? Dados de fontes de pesquisa, se o texto está corretamente escrito, de acordo com a norma padrão da língua, e se a informação noticiada é amplamente divulgada em veículos de comunicação de credibilidade, tá? Então, é uma forma da gente estar observando. Questão 5, vocês têm aí um pequeno trecho, e aí no trecho a expressão dessa forma tem qual objetivo na frase? Então, a expressão dessa forma busca uma explicação para a afirmação anterior, trazendo a consequência da ação citada anteriormente dentro do texto. Questão 6. Então, nós temos aqui um pequeno texto e aí nós vamos trabalhar com verdadeiro ou falso. Então, a primeira questão, o núcleo das orações nunca é o verbo, sempre será o sujeito. Portanto, no período os cometas gostam de passear pelas bordas do sistema solar, é impossível encontrar o núcleo, pois o sujeito não existe? Falso. Revisão de sujeito. O trecho, asteroides são formados por rocha e metal, enquanto cometas são feitos de uma mistura de gelo, rocha e poeira, é um período composto, pois contém mais de uma oração interligadas pelo sentido. Verdadeiro. As orações podem ser conectadas umas às outras, tanto pelo sentido quanto pelos elementos estruturais. E aí eu tenho aqui também o verdadeiro. A questão 7, a gente vai ler o pequeno poema. E aí, com qual sujeito o verbo vai se concordar? É com um vento. A resposta é a letra B de bola. Questão 8, nós temos aqui, falando sobre a barragem de Mariana. E aí ele faz a seguinte pergunta aqui em cima. Identifique as locuções adverbiais de tempo presentes na notícia e explique a relação estabelecidas por elas. Então, está aqui a resposta para vocês, galerinha, tá? Façam direitinho. Revisão também de verbos, tá? Questão 9, a gente vai trabalhar com período, classificação do período. Então, para classificar um período em simples ou composto, conta-se o número de orações que há nele. Verdadeiro. Uma frase que contém uma locução verbal é classificada pelos períodos compostos, pois nela há mais de uma oração. Falso. Na frase, bom dia, pessoal, pode ser classificada como período simples? Falso. Na frase, corri, mas perdi o ônibus, há um período composto por 3 orações e 2 delas são ligadas por uma conjunção adversativa, que é o mais aqui, mais. E a questão 10, a última questão, que é também uma revisão de transitividade. Olha que bacana! Então, eu tenho aí, os homens cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim, certo? Depois, e não encontram o que procuram. E, no entanto, o que eles buscam poderiam ser achados numa só rosa. De acordo com isso aí, vocês vão trabalhar com os verbos transitivo direto e indireto. Então, na primeira, os homens cultivam o quê? 5.000 rosas, verbo transitivo direto. No mesmo jardim. E não encontram. Encontram o quê? Ainda as 1.000 rosas, verbo transitivo direto. E procuram o quê? As 1.000 rosas, verbo transitivo direto. E, no entanto, o que eles buscam poderiam ser achados numa só rosa. Buscam o quê? As 5.000 rosas. Então, eu tenho aqui a resposta. Todas as minhas orações são verbos transitivos direto. Olha, vou até subir mais um pouquinho, Então, tá aí, galerinha, para vocês, tá?
toda a nossa revisão. Então, nós passeamos com sujeito, predicado, transitividade, passeamos com os tipos de verbo. Então, presta bem atenção, porque lá nas nossas atividades digitais também, ó, tá recheado de revisão. E até a nossa próxima aula. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, com o Papai do Céu. E ó, estou morrendo de saudade. Ó, até.